Então, show, Bessa. Então, vamos começar, né? E eu falo nessa abertura aí que tá para vocês, né? Um pouco só da apresentação, né? O que ele comandou o primeiro treino do Corinthians, mas que já deu para ver que muitas das coisas que ele deve tentar implementar no Corinthians. E aí, o começo é um vídeo que muita gente, né? Chamou a atenção de muita gente. Esse primeiro treino é um treino que o Corinthians divulgou, onde os atletas ali, né? Eles treinam domínios. E aí, o Vitor Pereira fala nitidamente, né? Tanto com o Gabriel Pereira quanto o Adson, ele fala sobre ataque em um toque, né? Ele fala muito sobre o posicionamento do corpo e como, quando ele vai receber a bola, né, esse jogador atacar em um toque. Então é fazer um domínio já para frente, né? E isso faz muita parte do Vitor. Aí na sequência eu escrevo, né? O melhor é a explicação desse exercício. Reparem nas seguintes palavras, né? O Vitor Pereira fala ataque, ataque, orienta os apoios e vá para frente. Isso, ataque. Então sempre dominar já pensando na próxima ação para frente, né? E não tem nada mais nesse treino, né, do que Vitor Pereira, porque é exatamente isso que ele cobra muito dos seus atletas, dos seus jogadores. Eu até coloco, né, na sequência aí um vídeo, né, que eu mostro, né, o Vitor Pereira dando uma entrevista lá para o canal 11 de Portugal, e ele fala sobre posicionar o apoio para abrir o campo e encontrar soluções. É isso que o Vitor estava treinando naquele momento. Ou seja, ajustar o corpo, estimular o jogador a dominar em campo aberto e para frente. Isso vai muito do Vitor Pereira. E aí, na sequência, eu uso exemplos, né, do Corinthians e Bragantino, com o Piton fazendo exatamente isso. Como isso ajuda, né? Como isso é influente na partida, já que futebol é um esporte, né, de tempo e espaço. Essa relação ela é muito forte. Então, quando você ganha tempo e você ganha espaço, a chance de você acertar, né, um passe, a chance da sua ação sair com êxito, ela aumenta. Então, o Piton fazendo exatamente isso que o Vitor Pereira cobrava nos treinos, né? Dominar com os apoios orientados para frente, né? Os apoios, para quem não sabe, são as pernas, os joelhos. Então, sempre estar com o posicionamento do corpo, né, bem correto para a próxima ação ela ser facilitada. E o Piton fazendo muito disso. E na entrevista também, o Vitor Pereira fala, quando um lateral ele domina com os apoios, né, que no caso é a perna, o corpo, apontado para os centrais, que são os zagueiros, ele perde muito tempo. E aí na sequência, né, eu coloquei vídeos do Piton fazendo exatamente isso também. Quando ele domina com essa parte, né, ele faz um domínio na direção do Gil. Um domínio, no caso, equivocado, porque ele perde tempo e espaço. Porque aí, ó, olha, por exemplo, o Piton fazendo esse domínio, né, na direção do Gil, que é um domínio errado, né, como o Vitor Pereira fala, porque ele perde tempo e espaço. Quando ele faz esse domínio, reparem que é o time certinho para o Bragantino subir e começar a pressionar. Então, o Bragantino vai subir, né, por essa perda de tempo, por essa perda de espaço, né, não fazendo domínio com os apoios certos, que é para frente, e aí o Bragantino sobe, forçando o Corinthians, né, a dar um chutão, a dar um famoso bicão, né. Então, a importância, né, de fazer esse domínio bem feito, porque é exatamente isso que o Vitor Pereira estava cobrando ali para o GP e também para o Adson, naquele vídeo, né, divulgado pelo Corinthians. Então, na sequência, eu ainda falo, né, eu não sei se a Crica conseguiu passar o anterior sobre o domínio certo, praticamente, né, que aí a diferença, né, quando você domina com os apoios para o campo aberto, né, para frente, para o ataque, como é o caso que o Vitor Pereira estava cobrando do Adson e do GP, é exatamente esse exercício. Olha só a diferença, né, se naquela vez a setinha estava apontada para o Gil, agora a setinha está apontada para frente. E olha como a diferença na ação, né, ele consegue dominar para frente e já, né, não perder tempo e nem espaço, dar um passe para o William, fazendo o Corinthians jogar para frente. Então, isso é fundamental para o Vitor Pereira. O que você fala, Joe, ao dominar e optar por um jogo para frente, ele não só cria alguma perspectiva para ele de ataque, como ele evitou ser pressionado ali, como ele foi no outro vídeo, né? E trouxe quase que um problema pro time, né? Exatamente, o Vesser. E até a gente pode levar nesse sentido. Por exemplo, o Piton, ele é lateral esquerdo. A partir do momento que ele domina a bola, né, indo na direção do Gil, com o corpo perfilado para isso, a próxima ação, o próximo passe, o lançamento, querendo ou não, né, ele vai estar mais facilitado para a perna direita do que para a perna esquerda, porque a bola vai estar mais próxima da sua perna direita, né? Então, fazer esse domínio em campo aberto, coisa que o Vitor Pereira sempre falou nas entrevistas e cobrou do GP e do Adson naquele primeiro momento do treino, é exatamente isso. Você dominar já na paralela, né? Você já dá a bola para o fundo para pensar na próxima ação, utilizar sua perna boa. Então, essa primeira parte do treino, né, já chamou a atenção de muita gente. Aí, na sequência, né, eu falo sobre a forma como ele fala para pressionar, né? E aí, outra parte que me chamou muita atenção. O Vitor diz, o adversário vai ter que jogar para fora, pois teremos muita gente por dentro. E aqui, né, ele explica um dos seus gatilhos favoritos para pressionar. Na sequência, eu volto com o material que eu já fiz, inclusive com uma live que eu já fiz aqui, né, no meu quadro tático, onde eu falo sobre os gatilhos de pressão do Vitor Pereira, e eu falo exatamente isso.
quando ele é anunciado, eu trouxe os gatilhos de pressão. É exatamente o que isso é falado no exercício com os jogadores. Eles vão ter que jogar por fora, porque aí pressionamos. E aí, né, eu trago, no caso, o exemplo que acontecia no Xangai, que é esperar o adversário jogar para os lados, você corta todas as opções de passe para o meio, e aí obriga ele a jogar realmente, né, pelas laterais. O Vitor Pereira, ele até completa ali, né, falando de se eles jogarem para o meio e a gente fazendo essa pressão, a gente vai roubar a bola e vai criar uma situação para o nosso centroavante. E aí eu até trago um momento... Aqui ele é o de vermelho pressionando, é isso? Exatamente, aqui no Xangai ele é o vermelho. Então olha só como ele espera o time adversário jogar para as laterais. A partir disso, o time povoa também o centro, né? Ou seja, tira o passe do volante, tira o passe do meia mais criativo e obriga ou a dar um bicão, né? Ou em algumas situações o Xangai ali consegue recuperar a bola, coisa que o Vitor Pereira pede ali, né, para os seus jogadores no treino do Corinthians. Se eles, mesmo sendo pressionados pelo lado, jogarem por dentro, nós vamos roubar a bola e vamos criar uma situação. Então era exatamente isso que acontecia. Ou eles retomavam a posse através de um chutão do adversário, ou roubavam a bola ali no campo de ataque mesmo. E aí, na sequência, eu coloco um momento, né, que infelizmente a gente não pode passar mais, o vídeo está lá na Corinthians TV, depois, né, da live vem, se vocês não viram, porque é muito legal, um vídeo muito explicativo também. E aí o Vitor Pereira, ele estava focado na parte ofensiva, enquanto estava rolando ali, né, um campo reduzido, mas enquanto isso, membros da sua comissão técnica estavam gritando exatamente isso: pressiona o lado da bola, pressiona o lado da bola, pressiona o lado da bola. Quando rouba a bola, né, é nítido ouvir essa mesma pessoa que eu não consegui identificar. Eu acho que é um dos auxiliares ali, né, do Vitor Pereira. E ele fala, bem, muito bom. Então, tipo, realmente trazendo, né, pra prática essa pressão, pressionar o lado da bola, fechando linhas de passe, é exatamente um dos princípios do Vitor Pereira. E aí, Vessa, por que isso foi muito importante e isso me chamou muita atenção? Na sequência, eu falo exemplos disso acontecendo contra o Bragantino, que foi algo que eu achei negativo do Corinthians. Então, para mim, daquelas anotações, o Vitor Pereira já estava meio que prescrevendo, né, o treino de segunda-feira, falando, pô, o que a gente precisa corrigir? E aí, né, na sequência, eu trago um vídeo falando exatamente sobre isso. Olha só, né, como o Bragantino vai jogar pelas laterais, o Corinthians, né, faz uma pressão ali no setor da bola. Olha só, o volante ele já começa a estar livre, né? O Vitor Pereira cobra que o meio esteja povoado, as linhas de passes estejam fechadas. Então, repare que isso não vai acontecer nessa pressão que o Corinthians vai tentar organizar contra o Bragantino. Eles jogam pelos lados, mas quem recebe o passe é o volante, ou seja, o Corinthians não encaixou a pressão no setor da bola, não conseguiu fechar ali, né, linhas de passe e fazer o que o Vitor Pereira acaba de pedir no treinamento, né, fechar esse meio, povoar esse meio para esse passe não entrar. Na sequência, eu ainda trago outro exemplo, né, o Bragantino, ele começa a jogar pelos lados, o Roger Guedes, inicialmente, ele vai pegar o volante, né, esse primeiro volante, nesse primeiro momento ainda está bem organizado, mas na sequência o Bragantino vai dar um passe para trás e aí o Roger Guedes, né, ele meio que ele esquece o volante e vai tentar pressionar o goleiro. E aí é exatamente essa bola que entra e a pressão do Corinthians ela não encaixa, né? Então, e essa parte aí, um erro, o futebol hoje é tão complexo que um erro, na verdade, do Roger, de largar o cara, quase explode dentro do seu gol, porque a sua marcação sobe, o volante escapou, acabou. A linha fica toda para trás e você quase se ferra ali, porque o seu centroavante é muito complexo mesmo, hein, Joe? Exatamente, ô Vess. E aí, né, na sequência, eu coloco exemplos do Corinthians fazendo isso da forma como o Vitor Pereira pede. E é nítida a diferença. Olha só, o Corinthians vai roubar a bola, o Corinthians vai criar chances através disso, né? Então, olha só, a pressão organizada, agora sim, tem alguém marcando aquele primeiro volante, né? Se eu não me engano, é o Renato? Não, mentira, é o Paulinho. E aí, essa opção de passe, ela tá fechada. E aí, o Corinthians vai acabar roubando essa bola no campo de ataque e até criando situações, né? Então, olha só, isso aí quase resulta um gol, né? A pressão, ela vai acabar resultando quase num gol do Corinthians. Então, essa pressão, ela bem encaixada, né? É tudo que o Vitor Pereira quer. Se pudesse pegar um exemplo positivo e correto de como fazer, acho que esse é bom, né? Porque você fez ao contrário, você quase faz um gol com uma bola que estava dominada pelo time deles, né? Exatamente. E isso é fundamental, né? Então, essa pressão organizada é algo que o Vitor Pereira vai querer muito, né? E aí, na sequência, né, eu só falo que os treinos, eles têm muita cara, o treino já tem muita cara do Vitor Pereira e as anotações, elas não pareciam ser em vão. Realmente era para isso de organizar nos treinos.